Esse vídeo demorou um pouco para sair, mas saiu. Oi, bem-vindos de volta. E tem um lado bom dessa demora, é que agora eu consigo reunir todo o processo de procurar um apartamento aqui, desde o começo, durante e depois, e entregar algo completo para vocês. E vocês vão conseguir ver eu literalmente perdendo meu brilho no decorrer desse processo, mas eu espero que te ajude de alguma maneira. Beijo, aproveita o vídeo. Oi gente, tô aqui no ponto de ônibus pra ir visitar um apartamento hoje. A moça tá alugando um quarto pra dividir o apartamento e o preço é super bom, então eu tô super animada pra ir lá ver, mas eu também tô nervosa. E o mais legal é que a minha roommate, né, a pessoa que eu ia dividir o quarto, é da Guatemala. Então fiquei animada e ela também ficou animada de saber que eu sou do Brasil. Eu posso ficar na casa do meu namorado o tempo que eu precisar, mas eu tô animada e não vejo a hora de ter o meu cantinho, sabe? O apartamento aqui nessa rua, ali tem uma igrejona bonita. Bom, como que eu vou falar? Não é o que eu tava esperando exatamente. Quando eu cheguei foi meio estranho. Mas depois, lá conversando com as meninas, me senti bem. Só que é numa área meio estranha, assim, aqui. É bem pequeno. Então tem algumas coisas que eu tenho que pensar. E pra isso, tô indo pra academia. Pra pensar, esfriar a cabeça. E não tenho certeza se eu gostei ou não. Hoje é sábado e eu tô indo ver outro apartamento pra alugar. Dessa vez eu tô indo andando, 14 minutos da casa do Max. Tô tentando ficar nessa região, porque eu já vou pra academia aqui, meu namorado já tá aqui, então eu já conheço bastante, gosto. O lado bom é a região, o lado ruim é que são 4 pessoas no apartamento. Então seria eu mais 3, 2 homens e 2 mulheres. Voltei agora do apartamento, achei legal. O pessoal foi bem legal, o quarto é ok, mas tem duas coisas. O apartamento, assim, é meio pequeno, não tem uma sala de estar, só tem a cozinha. E móveis velhos que parece que alguém pregou umas madeira na parede e fez um armário, sabe? E o menino falou que quer 180 euros pela mobília. Que tipo... Primeiro que eu fui ver, que eu tava super animada pra ver, porque pela internet parecia ótimo. Cheguei lá, o prédio tava caindo aos pedaços, foi uma energia meio estranha. E aí eu mesma falei pra moça que eu vou continuar procurando, que não era muito o que eu tava pensando. E o segundo eu gostei, até gostaria de ficar, mas ontem ela me mandou uma mensagem falando que eles escolheram outra pessoa pra ficar com o apartamento. Eu não sei em qual momento eu vou incluir isso aqui no meu blog, mas eu tenho que mostrar. Essa aqui é a porta do banheiro aqui da casa do meu namorado. E olha o que tem aqui. Grudado. Ser permanente, estar temporário. Eu sou, você é, ele é. Diga que você tem uma namorada brasileira, sem falar que você tem uma namorada brasileira. Mais um dia em ponto de ônibus, esperando pra ir ver um apartamento. Esse é num preço bom, numa localização boa, só que é pra dividir com 2 homens. Então vamos lá ver qual que é. Aproveitar pra mostrar o que que a gente tem aqui, ó. Adivinha o que é isso? É exatamente o que você tá pensando. E é legalizado. Essa é a rua. Gosto muito porque aquela rua paralela é uma bem movimentada. E essa aqui é super tranquila. E o prédio é esse azulzinho aqui, ó. Voltando agora do apartamento, aproveitando o solzinho aqui. Bom, resumindo, é um apartamento de homem, não esperava muito. Já esperava que fosse meio depressivo assim, mas é muito barato a localização, então vamos pensar. Adivinha o que eu tô indo fazer? Ver outro apartamento. Sim, esse apartamento ele é um pouco mais longe, eu tenho que pegar metrô e chego lá em 35 minutos. E
Assim, tá no meu limite, ele é um pouquinho mais caro do que os outros que eu tô vendo, mas é um apartamento maior, um quarto maior, né, de 22 metros quadrados. E também é pra dividir só com uma pessoa, que é, na verdade, que eu tô querendo, sabe? Quanto menos pra mim, melhor. De segunda-feira e na quinta-feira eu também tenho agendado outro apartamento pra ver. Será que é essa semana que eu vou achar minha casa? Talvez. Eu tô meio xarope hoje, então eu acho que eu vou ver o apartamento e já que eu tenho que passar pelo centro da cidade, eu acho que vou dar uma voltinha. Chegamos, Rua Tranquila, do lado de um bar. É ali. Yeah, I think like I mean, I'm not sure if you were into like with Harden used mattresses. Oh, definitely. If it's cheap, I'm in. A rua é super bonita, cheia de prédio bonito e claro que a que tá em obra, todo arregaçado, todo zoado, é a do apartamento que eu tô indo ver. Simplesmente, né? Normal. Amei o apartamento. Tomara que ela me escolha, porque eu já até falei pra ela que eu quero ficar com o apartamento. E aí, gostei muito, é pra dividir só com uma menina e ela é super gente boa, super de boa. Amei. Vamos torcer. Eu parei de filmar todo o processo de visitar os apartamentos porque isso se tornou um processo muito difícil e exaustivo. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu tô destruída e eu tô tendo muita dificuldade nesse processo. Na verdade, são duas dificuldades. A primeira é a condição dos imóveis. Gente, eu nunca vi. Eu sei que jovens, estudantes, compartilhando apartamento, você não pode esperar muita coisa. Mas o estado das casas que eu tô vendo, assim, no geral, tanto o quarto quanto as áreas comuns, as cozinhas, eu fico assim, gente, não é possível. E segundo, que tá sendo mais difícil, é achar uma conexão, me conectar com as pessoas que moram no apartamento. Eu tô vendo uma diferença cultural, uma diferença no geral, assim, tão grande, um abismo de diferença com essas pessoas. E a gente tem aproximadamente a mesma idade, mas a gente tá em processos completamente diferentes da vida. Então, a gente vai se conhecer, eu vou conhecer o apartamento, a gente conversa, eu falo tudo que eu sou, o que eu faço, né? Pra eles conhecerem um pouco sobre mim. E quando eu pergunto pra eles, tipo, e você? O que você faz? Não tô fazendo nada, eu fico aqui no apartamento, sabe? Tipo assim. É isso, vai acordar 2 horas da tarde, vai ficar sentado no sofá na sala o dia inteiro sem fazer nada. E tipo, cada um com os seus problemas? Sim, mas a gente vai dividir um apartamento, a gente tem que ter no mínimo de conexão, assim, não sei. Eu não achava que isso fosse pegar tanto, mas tá sendo muito difícil. E eu só vou filmar agora quando eu achar o apartamento. Sentada aqui do lado do lixo pra falar que hoje é o dia que eu vou assinar o contrato do meu apartamento novo. Finalmente achei um quarto. Foi muito difícil tomar a decisão, porque eu vi 2 que eu gostei muito, dá aquele medo, mas acabei escolhendo esse. E aí, eu tô com um pouco de tempo livre, assim, eu tenho que matar 1 hora e não sabia o que fazer. E eu não conheço muito bem essa área, então eu vim dar um rolê, conhecer o meu novo bairro. Tem uma igreja aqui enorme que eu não fazia ideia, entrei lá dentro, é lindíssima, tem uma praça. E é claro que tá rolando uma obra bem na frente do prédio. Todos os apartamentos que eu fui ver, sempre tinha uma obra incrível. E aqui estamos no meu futuro apartamento. Então é isso, dia 23 de abril, achei meu apartamento. Mas eu vou mostrar pra vocês só depois que eu pegar as chaves, né, óbvio. Eu vou assinar o contrato hoje. Vamos ver se vai dar tudo certo.
gente, vou dormir aqui. Ok. Quero chorar. Juro, olha o meu estado. Se eu acabei de deixar melhor ou pior. Mas eu cobri os buracos. Essa é a minha primeira refeição no meu apartamento novo. A coisa mais fácil de fazer. Macarrão e frango, que tá muito branco. Mas é isso que tem pra hoje. Essa é a primeira noite no apartamento. Eu tive que sair correndo antes da loja fechar. Comprar isso. Aqui temos uma cozinha muito suja. Mas nós vamos resolver isso. O Brasil tá na casa. Esse aqui a gente não tem uma mesa pra sentar e comer. Então, eu tô pintando só essa parte, vou colocar uma cadeira aqui e aqui vai virar nossa mesa de comer. Aí tô aqui pensando se eu faço essa parte também, já que eu tô fazendo, mas eu acho que eu só vou fazer isso aqui. Talvez outro dia. Porque aqui é a cozinha e a gente não tem onde sentar pra comer. E aí vai ser ali. Oh, meu Deus. Olha aqui. Obrigada! Vou buscar mais uma coisa de graça que eu tô precisando. Às vezes, ser pobre dá uma injuriada, mas às vezes é muito bom que você se agiliza. Uma pessoa agilizada, não tem melhor, nada melhor na vida. Gente, olha isso. Eu só preciso chegar ali em casa, mas eu acho que não vai ser muito difícil. Carro alugado pra trazer as tranqueiras. Olha, e uma lata de tinta. Uhul! É hoje que esse apartamento vai ficar bom. Tô aqui limpando o quarto, trocando tudo, lavando. E decidi mudar as coisas de lugar. Por quê? Gosto muito dessa vista, eu trabalho aqui de noite. Só que de dia eu não consigo trabalhar, porque o sol tá contra e eu não consigo enxergar nada. Então tô pensando em colocar essa mesa ali e o resto não sei. Mudei tudo de lugar, mas ainda tá uma bagunça. Ó, tá secando lençol. Oi, gente! Voltei pra finalizar esse vídeo hoje, depois de 4 meses que eu peguei a chave do apartamento. Conforme eu fui visitando os apartamentos, eu entendi que eu teria que me desapegar um pouco dessa parte da área comum, né? Onde eu ia compartilhar o apartamento, sala, um espaço assim de lazer, a cozinha e tal, de uma certa forma, e focar mais no meu espaço privativo, que é o meu quarto. Porque realmente tava bem ruim, assim, as áreas comuns, e como eu falei, né, a conexão com as pessoas, então eu entendi que eu tinha que priorizar o meu próprio espaço e dar foco nisso. Foi por isso que eu escolhi o apartamento que eu escolhi. Porque é um quarto grande, todos nessa faixa de preço de 350 euros que eu tava vendo, eram quartos muito pequenos, até com a cama elevada, né, para ter mais espaço. Eram muito, muito, muito pequenos. No final eu fiquei em dúvida entre 2 apartamentos, um que a área comum, assim, era bem mais legal, era bem mais moderno, uma sacada, mas, de novo, o quarto em si era bem pequeno mesmo. Eu não sei dizer pra vocês se eu me arrependi de escolher esse apartamento ou não. Quando eu entrei nas primeiras 2 semanas, eu acho que eu me arrependi. Eu falei, olha, se eu tivesse prestado atenção em alguns detalhes, tivesse pensado um pouco mais, talvez eu não teria escolhido esse apartamento hoje ou se eu voltasse no tempo. O primeiro ponto tinha uma cama, uma escrivaninha, um armário, algumas coisas assim, que a menina tava vendendo por 400 euros. Mais do que eu esperava, mas como, né, tinham bastante coisas, eu topei, peguei o apartamento, paguei esses 400 euros pelos móveis. E aí, depois que eu entrei no apartamento, eu vi coisas que na visita eu não tinha visto. Uma delas, por exemplo, é que eu fui começar a mexer, guardar minhas coisas e tal, e eu vi a qualidade péssima desses móveis que eu comprei da menina. Menos a cama, que é a mais importante, a cama tá ótima, só que os armários, a escrivaninha, isso e aquilo,
quebrado, gente. Tipo, não valia 400 euros nunca. Achei que ela meio que passou a perna, assim. Mas tudo bem. Hoje, né, depois desses meses, o apartamento tá do jeito que eu queria. Eu arrumei o que eu queria ter arrumado. Eu peguei novos móveis. Eu comprei ou achei de doação. Eu pintei o que eu queria pintar, pintei a parede do quarto, então hoje ele tá bonitinho, mas esse foi um arrependimento do começo. Fui começar a guardar as coisas na cozinha, comecei ali viver no apartamento, né, todos os dias, e vi muitas coisas que eu não tinha prestado atenção na visita. Vamos começar a falar da bagunça e vamos dar nomes às coisas, assim, porquice, lixão da mãe Lucinda, tudo que vocês podem pensar, assim, porque não vou ficar falando, ai não, mas isso aqui... Não, é zoadíssimo. Principalmente quando eu cheguei. Tava muito sujo e muito ruim. Só que eram coisas que eu não perguntei ou que eu não vi quando eu fui visitar, porque na minha cabeça eram coisas óbvias. Eu sou uma pessoa que não sou muito chata com limpeza. Eu sou super flexível, eu sou super de boa, não sou noiada. Então, pra me estressar, quer dizer que é uma coisa que tá muito ruim mesmo. Por exemplo, não tinha cesto de lixo no apartamento. A pessoa em questão, né, minha roommate, ela mora lá há 5 ou 6 anos. E como que mora tanto tempo num apartamento que não tem um cesto de lixo? Eu tava colocando os lixos na pia, empilhados assim, os recicláveis. O lixo normal ela colocava numa sacolinha e colocava no chão. Você entende? Assim, eu não vi a necessidade de checar o lixo ou perguntar sobre lixo, porque pra minha realidade é uma coisa normal que todo mundo faz, todo apartamento tem. Como que eu vou ver que... Como que eu vou pensar que o apartamento não tem lixo? Quando eu fui ver o apartamento, tava lá, internet incluso, tudo mais. Ok. Depois que eu mudei, eu soube que era uma rede de Wi-Fi pro prédio inteiro. É óbvio que não funcionava bem, né? Tive que adicionar, né? Tive que comprar e hoje eu pago todo mês um pacote a mais de internet, porque eu trabalho remoto e eu preciso da internet. É uma coisa que eu também só fui descobrir depois que eu me mudei. E aí, no geral... foram coisas assim que no começo eu falei, tá bom, eu vou relevar ou eu vou conversar e a gente vai tentar ajustar, né? Comprei 4 cestos de lixos, os orgânicos, os recicláveis, limpei todos os armários, tirei a gordura da parede, manejou onde vai colocar cada coisa e tal. Entrou uma brasileira pra morar junto com a gente, porque é um apartamento de 3 quartos e só tinha uma menina, então depois entrou eu. Depois entrou essa brasileira e ela também me ajudou. Foi um processo de dia a dia de conversar, falar, olha, será que a gente pode melhorar nisso? Será que a gente pode lavar a louça? Que assim, né, tudo bem se um dia a gente tá corrido, ou se um dia, esqueci, deixei a louça lá, mas todos os dias deixar a louça lá por 5 dias, acho que não tá funcionando. Vamos tentar melhorar? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E esse processo tá assim, melhorou, mas ainda continua não é o ideal, sabe? Às vezes eu acho que eu me arrependi, às vezes eu acho, é temporário, tá tudo bem, é assim, cada um tem o seu estilo. Eu vou focar no meu quarto e tá tudo bem, tá tudo certo. E vendo os apartamentos que eu vi, e considerando que esse era o melhor entre os que eu vi, é uma coisa assim que eu não tava preparada. Uma coisa muito boa é que tem uma moça que vai lá toda sexta-feira pra dar uma varrida, passar um pano e limpar o banheiro. Então isso a gente não tem estresse, pelo menos o banheiro tá sempre limpinho. E outra coisa que me fez escolher esse apartamento é burocrático até certo ponto, mas não é super burocrático, assim, não tem nenhuma regra maluca de, você não pode sair, você tem que esperar tanto tempo. Tem um depósito, né, um calção. E a hora que, se eu quiser sair amanhã, não tem problema, eu posso notificá-los. Desde que eu ache outra pessoa para ficar no meu lugar, eu posso sair, não tem problema nenhum, eles devolvem o meu calção. Então, essa flexibilidade me deixou um pouco mais tranquila, porque eu sabia que eu estava entrando num lugar que, se fosse muito horrível, se tivesse qualquer outro problema, eu poderia sair, não seria tão difícil e burocrático e tal. E essa experiência me pegou de surpresa, assim, porque eu sou muito acostumada e tenho experiência com dividir apartamento. Gente, eu fui au pair, eu morava com os meus chefes, morava com criança. Então, pra mim, eu achei que esse processo de achar um apartamento e até dividir um apartamento aqui na Áustria seria super tranquilo. Bom,
Novidades, não foi. Se eu puder te dar uma dica, se você tá pensando em fazer a mesma coisa, não tenha vergonha de perguntar as coisas mais bestas que você pode imaginar, porque como eu falei, como que eu ia imaginar de perguntar sobre cesto de lixo, por exemplo, se tem, ou verificar se tinha ou não. Mas poderia ter feito e poderia ter evitado algumas dores de cabeça. Eu não sei, não dá pra saber o que teria acontecido se eu tivesse escolhido outro apartamento, se eu não tivesse ido pra lá. Não tenho como saber. O que eu posso dizer é que eu tô tentando fazer o melhor que eu posso hoje. Dentro do meu quarto, dentro do meu espaço privativo, tá tudo impecável do jeitinho que eu quero. Que não significa que tá sempre limpo. Às vezes tem bagunça, óbvio, mas tá confortável. Esse é o objetivo de você ter a sua casa, mas o resto do apartamento não. Aí eu entro, vou direto pro meu quarto, assim, a hora que eu entro no meu quarto, aí finalmente eu sinto. Vou terminar esse vídeo com um tour completo pelo meu quarto, o apartamento em todo, agora que eu já falei pra vocês que é horrível. Eu não sei se eu vou mostrar, mas é tão pequenininho. Mas o meu quarto eu vou dar um tour completo de como que tá pra finalizar esse vídeo e beijo!